E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre o cenário político, sobre a atuação da base do governo no Congresso, a proximidade com o Centrão. Eu converso aqui com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal pelo PSL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, deputado, vamos começar falando do inquérito do Supremo. O senhor foi alvo também de uma das operações, não com tanta gravidade como outros parlamentares e blogueiros, apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu queria sua avaliação em relação a esse inquérito especificamente e o seu envolvimento. O inquérito é um inquérito ilegal que estão querendo transformá-lo como legal. Então, eles iniciaram de uma maneira completamente fora da lei e agora estão julgando a sua legalidade para viabilizar os movimentos seguintes. Então, isso denota um posicionamento ativista, militante, ideológico, coeso do STF contra não só parlamentares, também contra o presidente e contra a sociedade como um todo. Acho isso muito perigoso. Agora, em relação às críticas que são feitas contra o Supremo especificamente, o senhor não vê nada de ilegalidade, por exemplo, em movimentos, quando se pede fechamento do Supremo, e se pede também do Congresso, né, do qual os parlamentares fazem parte. Sim, olha, em termos de críticas, elas têm que estar abertas, as críticas têm que ser livres, fluir livremente na sociedade. O que cabe ao STF, que aí eu diria que é uma prerrogativa que eu acho que eles não têm exercido, é o direito de resposta. Em algum meio, eles teriam um direito de resposta à altura das críticas que estão recebendo, ou ao menos para esclarecer as críticas que estão recebendo. Não houve esse exercício e o que estão fazendo em contrapartida? Prender todo mundo. Então, acho que também essa sobremedida de como reagir às críticas, eu acho que também está errado. Então, nesse quesito, criar qualquer limitação à liberdade de expressão, eu acho muito perigoso, por mais justificável que seja. Agora, vamos entender que a questão de calúnia e difamação são coisas antigas, são pleitos antigos de direitos adquiridos. Há mais de 200 anos já existe isso no Brasil. Desde o Brasil Império existia a legislação contra calúnia e difamação. Então nós temos aí um calabouço, calabouço não, mas um arcabouço legal bem extenso e bem utilizado com uma tradição de fazer esse tipo de contraposição através da própria lei. Então não precisamos de mais regulamentação ou cerceamento através da mano militares aí usado pelo próprio STF em termos de resposta. Agora, as manifestações não foram subindo demais o tom sem que se tenha uma justificativa de fato? Porque fica aquela ideia de que se está armando um golpe contra o presidente Bolsonaro, que se está desafiando determinadas posições de governo. Mas foram alguns fatos mais específicos e a gente tem visto uma onda de manifestações já há bastante tempo. Havia necessidade disso? Não é uma coisa ruim no momento que o país vive? Não deveria haver uma mobilização no outro sentido? Aí é que eu acho que, voltando ao que eu mencionei, aí é que eu acho que o STF deveria manifestar-se, usar o seu direito de resposta, vir a público e esclarecer. Porque, a menos as pessoas com quem eu tenho contato, ativistas, pessoas da sociedade, está nítido a impressão de que há uma conspiração contra o presidente, que é uma nítida conspiração contra o bloco governista, que é um bloco pequeno agora, mas um bloco governista que foi eleito junto, não só no parlamento da União, mas em outros lugares. Então, é uma nítida percepção. O STF não reagindo e deixando com que essas narrativas cresçam, sem fazer uma contraposição logo no início, é isso que está gerando as consequências. Então, temos que entender a causa e consequência. A consequência de uma manifestação mais agressiva não é necessariamente culpa dos manifestantes. É culpa das informações que estão chegando a esses manifestantes sem um contraponto do STF. Então, o STF que se pronuncie, que diga à população que não está tendo conspiração nenhuma, que diga que não está interferindo no Poder Executivo, que diga que não está interferindo no Poder Legislativo, e aí esclareça o que ele está fazendo de fato, porque o que está transparecendo à população é exatamente o contrário, que ele está interferindo no Legislativo, que está interferindo no Executivo e que está perseguindo manifestantes. Essa que é a percepção. Então, que venha à tona alguns dos ministros, ou um ministro específico, e que esclareça isso à população. Agora, há críticas também com relação ao Congresso, e aí eu queria saber sua avaliação em relação ao ambiente no Congresso, que o Congresso endossou várias propostas apresentadas pelo governo. Eu acho que tem uma divergência maior em relação à chamada pauta de costumes, mas aí é normal que haja divergência, porque nem todos os partidos que estão lá têm a mesma posição, a mesma ideia, mas aquelas pautas mais relevantes, eu lembro sempre a questão da reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica e outras pautas relacionadas à economia, elas não travaram tanto. Como é que é hoje o ambiente lá no Congresso em relação a isso?
Bom, o Congresso estava fechado aí todo esse tempo de pandemia, mas o que eu acredito é que com essa reorganização da base de apoio do presidente, ele saindo de uma base de apoio exclusiva de ativistas de população, partindo para uma base de apoio que era do Centrão, ou seja, acomodando as vontades do Centrão e representantes do Centrão dentro do governo, eu acho que essa mudança vai ser uma mudança positiva do ponto de vista de governabilidade, número um, e também de sustentabilidade do governo em relação ao Congresso. Por quê? Porque o Congresso, até antes dessa mudança, ele estava também com suas tramitações ali para fazer o impeachment do presidente. Porque ele não acomodava o Centrão, ele não acomodava boa parte das vontades que existia dentro daquela base representativa de deputados. Então isso criou uma animosidade do Congresso, especificamente da Câmara, contra o presidente. Então agora ele mudando e acomodando essas vontades de uma maneira mais tradicional, que tem sido o toma lá da cá, que tem sido esse fisiologismo, de fato aí o que acontece? Eu acho que, por um lado bom, cria-se isso que eu falei, governabilidade e sustentabilidade do governo. Pode até ser que ele emplaque algumas reformas em função disso. Quais reformas? É essa que é o grande risco para a população. Por quê? Porque o Centrão, às vezes, tem uma agenda também, que é anti as reformas. E acho que a gente está precisando de reformas de sistema político, estamos precisando de reformas do judiciário, estamos precisando de reformas econômicas. E quais é que vão surgir efeito nesse próximo mandato 2.0 que ele está adquirindo agora? Agora, em relação ao Congresso, a gente viu a adesão a determinadas pautas, por exemplo, a reforma tributária avançou tanto na Câmara como no Senado, até a questão da reforma da Previdência que eu colocava. Rodrigo Maia nunca deu indicações mais firmes de que poderia levar adiante qualquer processo de impeachment que está lá. Sim. Todos os processos estão com ele, já são mais de 40 pedidos de impeachment contra o presidente. Então, ele não poderia ter formado uma base que não fosse junto com o Centrão naquele momento inicial de governo em que ele mantinha aquele discurso persistente de não querer tomar lá da cá, de não querer negociar. Rodrigo Maia parecia aberto, outros partidos também, a apoiar o governo. É aquela história de começo de governo que tem um apoio muito maior. E naquele momento o presidente não queria, né? Concordo, porque mas a proposta dele de campanha era de não fazer o toma lá da cá, não fazer a acomodação dos partidos tradicionais que fazem esse tipo de toma lá da cá e troca fisiológica entre legislativo e executivo. Então, como ele não fez isso durante o ano, concordo especificamente com esse comentário. Houve aí uma resistência ao poder executivo, quase que sistemática. Então, eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, que foram 95% das medidas do Executivo não foram votadas ou foram rejeitadas pelo Congresso Nacional durante esse ano e meio. Então, de fato, havia ali uma rejeição a qualquer agenda que vinha do Executivo e prevaleceu a agenda do Legislativo. Então, ficamos aqui acéfalos de quem de fato está mandando no país. Agora, com essa reorganização, eu acho que a gente começa a alinhar um pouco mais. Aonde que eu acho que eu vejo o risco aqui para todos nós, população brasileira? O que existia no passado era corrupção, exatamente por causa desse tipo de apadrinhamento. Corrupção via as estatais, corrupção via as agências reguladoras, corrupção através dos ministérios. Todo mundo que tinha orçamento tinha algum esquema atrelado a isso, eles buscam isso. Então, esse aqui é o monitoramento que agora, que eu acho que a sociedade e a imprensa tem que fazer um pouquinho mais de monitoramento do que está acontecendo. Claro que a gente confia que do ponto de vista do Poder Executivo, como ele é sempre contrário a isso, ele vai reagir imediatamente, eliminando problemas que possam surgir. Agora, o problema ainda continua. E eu acho que ainda temos aqui um problema, não é um problema, mas é uma dúvida que eu espero não ter, espero que seja sanada, assim como todos os brasileiros, que a gente ainda vai manter a pauta de reformas. As reformas que nós precisamos para debelar o que aconteceu até o final do governo passado. Lembrando, o movimento que me elegeu, o movimento que elegeu o Jair Bolsonaro, vários parlamentares, não só na Câmara da União, mas em diversas câmaras do Brasil, é um movimento que vem para limpar o Brasil, para estabelecer um Brasil com justiça, sem corrupção, que diminua as instâncias que podem ser levadas à corrupção. O Estado é o grande culpado da corrupção. O tamanho do Estado, o tamanho de poder
orçamentário na mão de gente desqualificada. E é por isso, é o grande que chama atenção essa proximidade agora com o Centrão. E eu queria lembrar que o presidente Bolsonaro contava com o apoio do PSL, que votava junto com ele em várias pautas, e aí também pautas de costume, e houve um racha total do partido, que é o seu partido. Sim. Né? Então tem a base que é do presidente, e tem uma outra base que ficou quase inimiga do presidente pela forma como se deu essa divisão. Então foi uma outra oportunidade perdida de se garantir uma base importante, não? Absolutamente. No entanto, a outra base, para deixar bem claro o que aconteceu, aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, que eu me incluía nesse grupo, e o grupo do PSL que ficou, o grupo do PSL que ficou, junto com a lealdade mais junto com o presidente do partido, esse grupo não votaria necessariamente contra o governo. Ele simplesmente está dizendo, nós não somos bolsonaristas, basicamente era essa afirmação. Agora, não necessariamente que são contra o governo, não vão virar uma oposição e se juntar ao PT, PCdoB, PSOL e uma série de outros partidos. Então, eles continuavam ainda um partido ainda de direita, focados ainda em umas propostas bem centrais do que era a proposta inicial do presidente lá atrás e do movimento que elegeu a todos nós. Então, eu acho que era uma questão mais de gestão interna do partido que criou esse racha, mais do que qualquer propositura ideológica de defesa ou não de valores conservadores. Eu tenho certeza que se vierem à tona de novo, mais uma vez, porque alguns deles nem foram colocados e alguns foram rejeitados, mas se vierem à tona mais uma vez, eles vão votar em conjunto com o governo. Rapidamente para encerrarmos, a pandemia, a forma como o governo tratou, acabou criando animosidade ainda maior do ponto de vista político, né? No início, sim. Acho que o posicionamento do Jair aqui foi equivocado no início, criou uma série de antagonismos, fomentou uma série de reações e até de protagonismo de governadores. Agora, dizer que o lockdown, ou seja, a quarentena, aquelas propostas iniciais dos governadores, obedecendo caninamente às propostas da OMS, sem fazer um juízo de valor com os seus secretários de saúde pública localmente, de uma maneira sustentável, também é um grande erro. Então, nós temos que olhar que a pandemia é uma coisa recorrente e quais foram os aprendizados dessa pandemia e vamos olhar a próxima, porque a próxima vai vir, isso é inevitável, sabemos disso, e olhar os países que já estão adequados a esse tipo de realidade. Eu conversei aqui com o deputado federal pelo PSL de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans em Bragança. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Até a próxima. Com vocês.